Você sabe que nós estamos numa série chamada Emocionalmente, com a proposta de conversar sobre como a Bíblia pode redimir, reorientar, tratar as nossas emoções. A gente pretende falar aqui ao longo de alguns domingos sobre medo, sobre ira, sobre raiva e algumas outras emoções. O pastor Ademir, na semana passada, nos conduziu a uma espécie de emoção, poderíamos assim dizer, guardadas as proporções, sobre o ego, que desorganiza, desorienta, que macula, que suja, que atrapalha, que perturba a nossa vida em várias áreas e em várias emoções. O ego contribui para que a gente seja pessoas doentes, pessoas até mesmo má em algumas situações. Essa conversa, ela vai caminhar hoje até o próximo domingo sobre o ego. E a partir de então a gente começa falando sobre as outras emoções. Mas na semana passada, o pastor Ademir nos conduziu numa reflexão a respeito das características do ego. No que é o ego e, por sua vez, como ele pode atrapalhar a nossa vida. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Yara e o Chico por providenciarem aqui esse balão de ego. Obrigado, gente. Esse balão que representa muito bem o que o ego significa, como o pastor nos apresentou na semana passada. Diga-se de passagem, a nossa conversa aqui tem sido baseada num dos livros do Tim Keller, que é Ego Transformado, especialmente sobre esse assunto do ego. Mas talvez a melhor figura que poderia representar o ego é um balão inflado como esse daqui. E todos nós temos um balão como esse, alguns talvez até maiores, né? Mas um balão como esse dentro de nós que se chama ego. E o ego possui algumas características muito interessantes. E eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse sentimento, por assim dizer. Você pode usar também a palavra orgulho, talvez como irmão, como sinônimo de ego. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho, mostrar a vocês como que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender algumas características, a conhecer e reconhecer algumas características desse balão de ego inflado dentro da gente. E o texto que Paulo nos fala sobre isso é de 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 21 a capítulo 4, verso 7. Diz assim o texto: portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação.
Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor já ministrou ao nosso coração nessa manhã. Pedimos agora que o Senhor nos oriente, nos transforme também por meio da Tua palavra. Nós queremos ser confrontados por ela, mas também curados por ela. Me ajude a entregar a sua palavra, os meus irmãos a receberem, para que a gente seja formado e transformado à imagem de Jesus. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse que Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele fala de um problema que todos nós enfrentamos em algum momento e que carregamos dentro de nós, que é um ego super inflado. Ele fica assim, ó, vai para lá, vai para cá, ora para baixo, ora para cima, mas fato é que o ego está sempre inflado no nosso coração, sempre inflado dentro da gente. E ele descreve o ego a partir de 3 características, ou melhor, de 4 características. Em primeiro lugar, o ego, como o pastor nos trouxe na semana passada, ele é vazio. Por que ele é vazio? Porque só tem ar aqui dentro. Ele é vazio porque só tem ar e nada que você coloque aqui dentro é capaz de preencher o vazio que é do tamanho de Deus na nossa existência. Nós temos um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. E por mais que você coloque coisas ou pessoas para tentar suprir esse vazio, você jamais vai conseguir satisfazer o ego. O ego também é dodói, ele é dolorido. Sabe por que ele é dolorido? Ele é dolorido porque ele fica o tempo todo, assim como a gente só percebe que um dedo está doendo quando ele... Assim como a gente só percebe que um dedo está machucado quando ele está doendo, o ego só é percebido quando ele dói. Isso significa que isso acontece quando a gente começa a buscar nas pessoas aquilo que a gente acha que precisa e aquilo que a gente acha que merece. A gente vive o tempo inteiro, ou direto ou indiretamente, buscando aprovação, buscando aceitação, buscando glória nas pessoas. E quando isso não chega para a gente, quando as pessoas não dão o que a gente procura, isso machuca. Já aconteceu isso com você? Ficar machucado por uma pessoa não te dar o que você acha que merecia, e às vezes te dar algo que você nem queria receber? Pois bem, isso é sinal que o ego está dentro de você e dentro de mim. O ego também, ele é atarefado. Por que ele é atarefado? Porque ele fica o tempo inteiro buscando fazer coisas de forma tão extraordinária, tão excelente, para se sair melhor do que os outros. O ego, por si só, como C.S. Lewis diz, ele é irmão do orgulho, que é competitivo. Ele fica o tempo inteiro competindo com as pessoas para saber quem que é o melhor. Quem joga a melhor bola, quem fala melhor, quem conversa melhor, quem veste a melhor roupa, quem tem a melhor opinião. O ego é assim. E ele é atarefado porque ele fica o tempo inteiro, tentando se comparar e competir com pessoas. Recentemente, a Madonna esteve no Brasil e ela expressou, anos atrás, e provou para o mundo inteiro que ela é assim também, na forma como ela vive. Ela deu uma entrevista para a revista Vogue, há tempos atrás, falando sobre como ela se sentia a respeito da vida. E eu quero ler o que ela disse para você. Veja isso. Madonna disse:
O que me impulsiona na vida é um medo de ser medíocre. Esse medo é o que me impele. Venço um dos meus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Essa é a Madonna, que exemplifica muito bem o tipo de um ego atarefado para impressionar pessoas, atarefado para tirar aplausos e elogios da pessoa. Porém, como o ego é vazio, ele sempre vai exigir isso e sempre será insaciável. Por último lugar, também o ego é frágil. O ego é frágil porque eu poderia pegar um alfinete, ou talvez até mesmo o vento, a temperatura, pode estourar esse balão. Ele é frágil, encostou, estoura. E todo mundo que tem uma autoestima ou uma baixa autoestima, carrega dentro de si um ego, e esse ego é frágil. Isso significa que as pessoas são capazes de fazer a gente explodir ou a gente implodir. Elas têm o poder de mexer com as nossas emoções de uma forma extraordinária. Isso mostra o quanto que o ego é frágil. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer você estourar, ou qualquer pessoa ou situação tem capaz de fazer você e eu ir por água abaixo. Ego é terrível. O ego é terrível. Como que a gente, então, lida com tudo isso? Como que a gente pode agir e trabalhar para vencer o ego? Como que realmente a gente pode lutar ou superar o ego que está dentro de nós? Esse ego que é frágil, esse ego que é dolorido, que é atarefado e que é frágil e vazio. Como que a gente pode fazer isso? Paulo, nessa primeira carta que nós lemos aqui, especialmente lá no versículo 3 e 4 do capítulo 4, ele dá uma resposta realmente do que significa ter uma visão transformada sobre nós mesmos. O que nós precisamos para começar a superar e a lutar e a vencer esse ego de nós, e, diga-se de passagem, a sofrer menos, é ter uma visão transformada do eu. Veja o que o apóstolo diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu me julgo. É Deus quem me julga, é Ele quem me justifica. Esse texto revela para a gente que Paulo atingiu um estado, ou um estágio, que ele não dependia da opinião de ninguém, nem mesmo da opinião dele, para construir a sua identidade, para determinar o valor que ele tinha. E isso é muito raro, porque a maioria de nós, você e eu, de alguma forma, somos influenciados pelo que as pessoas pensam da gente. E até mesmo sobre o que nós pensamos de nós mesmos, não é verdade? Nós somos quase que constantemente sendo afetados pelo que as pessoas opinam sobre nós, falam sobre nós. E para a gente ficar livre dessa dependência da opinião das pessoas e também da nossa, para a gente ficar livre desse sofrimento que é ouvir e acolher tudo que as pessoas falam sobre a gente, tudo que elas dizem a nosso respeito, e tudo que a minha mente também projeta sobre mim, o Keller, no seu livro Ego Transformado, sugere para a gente a prática do autoesquecimento. O que nós precisamos praticar na nossa vida é o autoesquecimento. Você pode me acompanhar na projeção, Manu, por gentileza? Obrigadão, mano. Essa tarefa do autoesquecimento é algo precioso para a gente. E também muito desafiador.
que Paulo encontrou no Evangelho, que ele está trazendo aqui para nós nessa manhã, é que o Evangelho propõe um tipo de humildade que vai além do que a gente entende geralmente por que era humildade. E é essa humildade que transforma, que liberta a gente da opinião dos outros e da nossa opinião sobre nós mesmos. Geralmente, a gente pensa que ser humilde é pensar menos de nós. É nos humilhar. É nos vermos como pessoas pequenas, pessoas inferiores, quase que maltratadas, nos considerar de nada. O senso comum de humildade é isso, pensar menos de nós. Mas o que Paulo está dizendo para a gente é que quando o Evangelho impacta a nossa vida, a gente passa a pensar, deixa de pensar menos de nós e começa a pensar em menos em nós. Esse é o exercício do autoesquecimento. É como C.S. Lewis diz, tem um livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, um capítulo sobre orgulho e ego que é extraordinário. E ele diz o seguinte: uma pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que pensa ser inferior, mas aquela que se esquece de si mesma, porque está tão focada no que Deus afirma sobre ela e como ela pode servir e suprir os outros. Que é a mesma ideia que aparece lá em Filipenses, no capítulo 2, em que Paulo diz, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, nada, mas considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está falando aqui de algo extraordinário. Mas o que ele não está dizendo é que a gente deve nos desprezar, nos inferiorizar. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que a nossa atenção deve estar mais voltada para Deus e para as pessoas do que para nós mesmos. E o ego faz com que a gente esteja em evidência e seja o centro das relações humanas e da vida em detrimento de qualquer outra coisa. O ego, em outras palavras, diz você e nada mais. Primeiro você, os seus sentimentos, o que você gosta, os seus gostos, os seus jeitos e trejeitos, o que você quer e etc. O Evangelho diz, abra mão disso, abra mão de você e comece a considerar mais a Deus e o próximo. Essa é a tarefa e o impacto que o Evangelho causa na nossa vida e o exercício que ele exige de nós para que a gente supere, lute e vença o ego. E como que essa humildade, como que essa postura é possível? Esse tipo de humildade, esse tipo de postura, ela só é possível quando a gente entende que o nosso valor não depende do nosso desempenho. O nosso valor, a nossa dignidade, não depende da aprovação das pessoas, mas do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Em outras palavras, você não é o que é pelo que você faz. Você é o que é pelo que Deus já disse que você é em Cristo Jesus. E isso é uma das coisas mais revolucionárias que existe no Evangelho. Que propõe para você e para mim que a visão transformada de uma pessoa que se diz evangélica, impactada pela graça, é a visão transformada do nosso eu. A fé cristã propõe para a gente que o veredito, ele vem antes do desempenho. Ou seja, o que você é vem antes do que você faz. Em outras palavras, Deus já declarou que você é filho ou filha amada. Deus já te afirmou. Deus já te aceitou. Deus já te trouxe para perto dele. Deus já te perdoou. Deus já, é isso que Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 1.
Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas. Tudo o que você precisa, nós precisamos, nós já temos em Cristo. O nosso exercício é como usufruir disso, não como conquistar mais. Então, a sua identidade, a minha identidade, ela é construída a partir do que Deus já disse, não do que eu faço. E no mundo é o contrário. Você é aquilo que você faz. O desempenho vai dizer quem você é. Vai te dar o veredito. Mas o evangelho é o veredito, impacta a maneira como você vive. Primeiro é quem você é, depois o que você faz. Essa é a lógica do evangelho. Por exemplo, pergunta para alguém, quem você é? Já fez esse teste? De perguntar para a pessoa quem você é, como que você se define? Quase sempre as pessoas começam respondendo essa pergunta da seguinte maneira. Quem você é? Ela responde, olha, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou músico, eu sou aquilo que eu faço. Quase sempre, sem perceber, a gente começa a se definir a partir daquilo que a gente faz. Eu sou marido. É raro alguém dizer, por exemplo, eu sou filho amado de Deus. Começar a conversa de uma definição pessoal por isso. Eu sou filho amado de Deus. Isso é raro. A gente está tão acostumado com essa ideia de que nós somos aquilo que a gente faz, que falar primeiro sobre quem nós somos é mais difícil. Aliás, até mesmo para a gente se definir, faz um experimento hoje à tarde, ou hoje à noite, ou hoje pela manhã, quando você estiver ouvindo isso aqui. Tenta descrever quem você é. E calcula quanto tempo você demora para escrever a primeira frase. Ou o primeiro parágrafo. Não é delicado isso? Curioso isso? E o evangelho não é sobre desempenho, mas sobre o que Deus fala sobre nós, sobre quem nós somos. Isso devia ser libertador para a gente. Romanos 8, capítulo 1, diz algo extraordinário sobre essa verdade. Paulo fala aqui, olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra de Deus aqui devia ser um mega alívio para a gente. Devia ser devia ser tranquilo. Porque na prática significa que a gente não precisa mais se preocupar em ganhar aprovação das pessoas, porque a gente está ocupado e está usufruindo daquilo que Deus já disse sobre nós. E isso muda tudo como a gente vive. Quando a gente entende que o veredito já foi dado e que a gente é livre da condenação, é livre de perder alguma coisa com Deus, perder alguma coisa na vida, porque a gente não foi tão bom assim. Quando a gente entende isso, a gente pode viver uma vida mais leve, com mais alegria, sem ficar vulnerável com o que acontece com a gente no dia a dia. A gente não depende da opinião das pessoas. Quem está em Cristo recebe uma nova identidade. Quem está em Cristo já tem bênçãos, e todas as bênçãos para viver. Então a gente não precisa de mais nada. A única coisa que a gente precisa fazer é usufruir e repartir aquilo que a gente já recebeu. Então, quer saber o tamanho do seu ego? Quer saber o tamanho do balão que está dentro de você? Calcula o tempo que você passa desejando as coisas só para você e se esforçando para se destacar e ganhar aplausos. Quer saber o quanto você já combateu o seu ego e você está mais parecido com Jesus? Calcula o quanto você abre mão de si mesmo, pensa mais em Deus e no bem-estar das pessoas. Calcula o quanto que a postura de alguém é capaz de impactar você. Quer saber o tamanho desse balão que está dentro de você e como ele tem mexido com você? Calcula a maneira como você reage à opinião das pessoas e o que você está buscando nelas, que você deveria buscar em Deus. Não é possível a gente viver, como o apóstolo Paulo começa no capítulo 3, dizendo, como crianças. Quantos anos de fé nós temos?
e a gente se comporta como criança. O contexto trazido pelo pastor Ademir na semana passada a respeito desse texto é que você tem uma igreja extremamente influente, extremamente significativa, relevante na sociedade, naquele momento da época, e a própria igreja tinha grupos divididos. Uns queriam Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro. Dentro da própria igreja, eles estavam buscando interesses pessoais e tentando colocar um contra o outro. E até mesmo os três, Paulo, Apolo e Pedro, não tinham essa divergência. E eles estavam discutindo entre eles, brigando entre eles, se dividindo entre eles. Paulo diz, olha, eu queria falar a vocês como se fossem adultos, mas essa postura infantil de ficar buscando saciar apetite na pessoa A, pessoa B, esperando que o Pedro dê o que Paulo dá, esperando que Paulo te dê o que Apolo não dá, essa postura infantil me obriga a falar coisas de criança para vocês. Capítulo 3, logo no início. A gente precisa superar essa etapa de infantilidade na nossa vida. E eu quero trazer aqui também para os irmãos algo que me ocorreu essa semana, pensando sobre esse texto e algumas aplicações para a gente, sobre um problema que nós carregamos. Muitas vezes as pessoas insistem em dizer para a gente que a gente precisa ser surpreendido por alguma coisa, ou por alguma pessoa. Não é verdade? Olha, a gente precisa ser suprido em alguma área para a gente se sentir bem, para a gente estar bem. E as ciências, principalmente algumas teorias da psicologia, dizem que para a gente se sentir bem, para a gente se sentir aceito, para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir amado, a gente precisa descobrir, inclusive, a nossa linguagem do amor. Quem já ouviu falar sobre a linguagem do amor? Eu quero fazer um recorte aqui para que você pense junto comigo o quão isso pode ser bom em uma medida, mas o quanto que isso pode ser uma tragédia em outra medida. Porque sem perceber, a gente, sem fazer as críticas devidas e necessárias, a gente acaba colocando algumas ciências e algumas teorias no mesmo nível de importância e relevância que o Evangelho. Eu não estou dizendo que essas teorias não tenham alguma verdade. Por exemplo, como a teoria da linguagem do amor. É claro que existe um fundo de verdade ali. Mas o que eu quero te dizer é que muitas teorias podem servir cada vez mais e intensamente para inflar mais ainda o nosso ego. Elas mais nos atrapalham do que nos ajudam. Porque elas não são totalmente bíblicas. Ou em algumas nem são nada bíblicas. Elas são o oposto do que o Evangelho diz. E a gente não pode se esquecer de tudo que Jesus toca, Ele transforma. Amém? Mas Ele também provoca. O Evangelho, ele é essa espada de dois gumes, como é a palavra de Deus, que perfura a gente, sacode a gente, sinaliza a podridão que a gente carrega dentro de nós, mas também nos refrigera, nos transforma numa nova pessoa. Então não é só transformação, é provocação. Ele vai balançar a gente, ele vai desafiar a gente. E é isso que quando Jesus nos toca, Ele faz. Porque a gente não pode viver achando que para a gente se sentir bem e ter algum senso de valor, de dignidade e etc., a gente precisa de afirmação, que é uma das linguagens da teoria da linguagem do amor. Palavras de afirmação. A gente não pode viver dependente das pessoas para nos afirmar, para que a gente se sinta alguém. Porque o Evangelho diz que Deus já nos afirmou. Ele disse, você é meu filho amado. Em ti eu tenho muita alegria. Você é meu filho amado, eu te perdoo, eu te santifico. Eu estou com você. Eu sei que você tem umas coisas para tratar no seu coração e eu vou tratar com você ao longo do caminho, Deus diz. Mas eu já te amo. Você quer afirmação mais preciosa do que essa, meu irmão e minha irmã? Deus nos ama independente do que a gente faz. Deus nos ama incondicionalmente. Que outra afirmação mais poderosa a gente poderia receber?
Ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus jamais nos abandona. Deus nos ama. Então essa de ficar esperando a afirmação das pessoas para eu me sentir alguém, e quando alguém me critica, ou quando alguém não faz algo que eu gosto, eu não me sinto ninguém. Onde nós estamos construindo a nossa identidade? Uma pessoa que precisa, por exemplo, de tempo de qualidade para se sentir alguém, se sentir acolhido, se sentir pertencente, para se sentir afagado de alguma forma, não pode fundamentar a sua vida somente nisso, buscando isso nas pessoas, porque elas vão falhar em algum momento. Eu preciso ter a consciência de que Deus já disse que está comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Ainda que todos me abandonem, Deus estará comigo todos os dias. Se eu não desejar ter esse tempo de qualidade com o Senhor, ninguém vai conseguir suprir o tempo de qualidade que eu preciso. Porque só Deus sabe o jeitinho certo de passar tempo comigo. Eu já tenho a presença de Deus que habita em mim. Eu torno a dizer, eu não estou dizendo que a gente tem que sair agora chutando barco de tudo, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, onde nós estamos primeiramente dependendo para construir a nossa identidade, para construir o nosso bem-estar, para construir a nossa alegria, nosso sentido de vida. É da afirmação das pessoas, é do tempo de qualidade das pessoas. Então, se ele não sair comigo, se ele não sentar comigo, eu não me sinto ninguém. De onde a gente tirou isso da Bíblia Sagrada? Até porque essas teorias, como a teoria da linguagem do amor, ela é extremamente recente e altamente discutível. Inclusive na academia de psicologia. Eu não posso desejar construir a minha identidade, o meu senso de existência, o meu conforto, etc., etc., por linguagem de serviço. Veja, eu só me sinto bem, eu só me sinto confortável se eu for servido. Numa relação, seja conjugal, de amizade, de trabalho, seja como for, eu só me sinto validado se alguém me servir. Onde nós construímos essa verdade? Servir uns aos outros é mandamento do Senhor. Amém? É mandamento do Senhor. Mas depender de ser servido para se sentir alguém, não é. Aliás, o Filho do Homem veio a este mundo para servir e não ser. Ser mais parecido com Jesus não é esperar que as pessoas nos sirvam. Como eu estou buscando nas pessoas o serviço, se Deus já me serviu com o melhor que Ele tinha, que foi o próprio Jesus? Eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Espírito Santo me auxiliando todos os dias. Eu tenho a pessoa de Cristo comigo todos os dias. O que mais a gente precisa? Eu não posso me sentir alguém, encontrar sentido na vida, se eu estou precisando receber presente. Eu sou alguém que só me sinto alguém se você me der presente. E aqui eu também me encaixo. Eu gosto de presente. Não é, meu bem? Eu gosto de presente. Nossa, fico como quem sonha. Mas Deus já deu tudo o que a gente precisa. Receber presente é bom, gente? É. Dar presente é bom? Melhor ainda. Mas se a gente só se sente alguém, pertencente, etc. e etc., porque a gente ganhou um PlayStation,
porque a gente comprou um carro, porque alguém comprou um chocolate. Eu sei que chocolate muda a vida de todo mundo. Eu sei, isso impacta a nossa existência. Sei que a gente está gravando, mas eu preciso dizer, chocolate de prestígio é o chocolate que Deus comeu no 7º dia. Saiu agora a barra de chocolate daquele bombom ouro branco. Ali o filho comeu. E o espírito comeu o crush, aquele, né? Cada um comeu um desses. Eu sei, o chocolate muda a nossa vida. Mas não dá para construir a nossa existência relacional, o nosso jeito de ficar bem uns com os outros, se a gente só ganha presente. Então veja, o oposto de tudo isso vai inflando cada vez mais o nosso ego. E também essas coisas vão inflando cada vez mais até isso aqui estourar. Se a gente não recebeu alguma coisa de alguém, a gente fica de mal na panela de mingau. Ou do mingau. Se alguém falou um pouco mais assim comigo, não foi tão afirmativo, não me elogiou tanto, eu não quero mais falar com você. Se não saiu do meu jeito, você não supriu as necessidades que eu queria, então corta aqui. Como a gente é criança, no sentido pejorativo, porque criança é exemplo para a gente, como Jesus ensinou. Aliás, se a gente não for como elas, a gente não entra no reino dos céus, como diz Jesus. Então, Jesus falou completamente oposto de tudo isso, de algumas teorias, inclusive dessas. Ele disse que no mundo a gente seria rejeitado e negado. As pessoas não iam receber a gente. Jesus disse que as pessoas não iam querer estar com a gente. Jesus disse que elas iriam querer ser servidas e não servir. Jesus disse que elas iam buscar receber e não dar. E ele foi às últimas consequências, dizendo, olha, elas vão querer ferir vocês, é o oposto, elas não vão querer ajudar vocês. Mas se um inimigo te der um tapa na cara, vira o outro lado. Se alguém roubar uma capa sua, dê duas. Porque você não está em busca daquilo que as pessoas têm que te dar. Você vive a partir daquilo que eu já te dei. E a sua missão é traduzir para o mundo, testemunhar para o mundo o que eu fiz por vocês e também fiz por eles que eles ainda não sabem. Isso, inclusive, é um dos elementos da fé. Fé não é expectativa. Fé é convicção. Fé é certeza. Ele também disse que a gente teria muita aflição, mas a gente podia confiar nele porque ele venceu o mundo. Então é em Jesus que a gente devia construir e deve construir a nossa identidade e buscar tudo que a gente precisa. E como que a gente então aplica isso no nosso dia a dia? Como é que a gente coloca isso ainda mais em prática? Porque entender essa visão transformada do eu, de como a gente deveria passar a pensar sobre nós mesmos, como a gente se vê, entender essa visão é importantíssimo para a gente viver como crente que a gente diz que nós somos. Por exemplo, como que isso impacta as nossas relações no dia a dia? Já falei algumas coisas aqui. Mas quando a gente entende que a gente tem tudo em Cristo e que o Evangelho nos livra da necessidade de ficar pensando na gente o tempo inteiro e passa a pensar a gente menos em nós mesmos. Se a gente não precisa mais da aprovação dos outros para nos sentir bem, a gente pode se relacionar com as pessoas de forma mais saudável, sem manipulação, sem ficar inseguro se ela vai me dar ou não aquilo que eu quero. Porque você já está bem resolvido em Cristo. Por isso, eu volto à pergunta aqui, quer saber o tamanho do seu ego, do meu, do nosso ego? Calcula o tempo que você demora para fazer as pazes com uma pessoa que te feriu. Quer saber o tamanho do seu ego? Calcula o nível da amargura, da dor, quando alguém faz algo que você não gosta. Teve uma época na minha primeira igreja, em Macaé,
que eu decidi fazer uma pirraça com a equipe de música da igreja, o Ministério de Música, e pedi para ficar fora, porque eles não fizeram o que eu queria. Eu lembro que eu fiquei algum tempo fora, porque simplesmente eles não compraram o que eu queria que eles comprassem. Eles estavam conduzindo algumas coisas de um jeito que eu não concordava. Detalhe, tá? Eu tinha 16 para 17 anos. Super maduro. Super maduro. Mas eu fiz pirraça. Porque eles feriram o meu ego. Não me deram o que eu achava que precisava. Eu lembro de uma vez, onde no dia que tudo aconteceu, um dos episódios, que eu estava ensaiando, e eu fui super maduro nessa hora. Eu deixei o instrumento que eu estava tocando e sentei no auditório, assim, estava vazio, era ensaio. E eu lembro que o líder, o dirigente, naquele dia, pediu para a banda, pelo menos os vocais, ficarem de costas para mim. Aquilo foi, assim, uma chuva de bala no meu ego. Porque toda pirraça pressupõe atenção, né? Você quer atenção. Esse fui eu. Mas graças a Deus, porque esse pessoal nunca desistiu de mim. É por isso que eu estou aqui também falando com vocês. Esse pessoal era crente. Graças a Deus por alguns homens e mulheres que cuidaram muito de mim. Muito. Tem uma situação que acontece na nossa vida que eu estava compartilhando com algumas pessoas também essa semana sobre isso. Posso dizer, agora eu sou pai de uma menina que 220 por hora para ela é apelido, mas é curioso como que a gente explode ou implode tão facilmente, fica tão dolorido tão facilmente, quando alguém fala algo do nosso filho ou da nossa filha, não é verdade? É claro que o que falam de pessoas que nós amamos, sobretudo o filho, é algo que vai afetar a gente, é evidente, nós somos seres humanos. Não tem robô aqui na conversa, não. Mas prestem atenção todas as vezes que você ficar explodido quando alguém fala do seu filho. Como assim? Talvez seu filho nem ouviu. A pessoa está falando com você. Mas por que essas falas às vezes mexem tanto com a gente? Eu me recordo de um podcast que eu ouvi do filósofo Leandro Carnal, em que ele dizia algo que me impactou muito, e se eu não me engano eu já disse isso aqui. O Carnal dizia o seguinte: toda vez que alguém falar algo para você e for mentira, você não tem que se preocupar. Por que você está preocupado? Por que você fica chateado? É mentira. Se é mentira, é mentira. Você não é aquilo que estão te falando. Por que você fica tão irritado assim? Por que você fica tão para baixo? É mentira. Você sabe que é mentira. Mas se alguém chegar para você e disser um monte de verdade, você também não tem por que ficar chateado. Sabe por quê? Porque é verdade. É isso. Você não tem que ficar chateado com a pessoa, coisa. Ela só está dizendo para você o que está todo mundo vendo, talvez ninguém te falou ainda. Ou que você não quer assumir. Então, dos dois lados, você não tem por que se basear na opinião das pessoas, mais uma vez, para mexer com a sua vida. Por que a gente fica tão assim, ou tão assado, quando alguém fala dos nossos filhos? Pode ser verdade, pode ser mentira. E vida que segue. A gente precisa ser gente mais bem resolvida em algumas coisas. Esse é um dos contextos dessa carta, ou desse capítulo e dos próximos da carta aos Coríntios. Quer avaliar o tamanho do seu ego? Calcula o tempo que você demora para fazer a caveira de uma pessoa que você não gosta. Porque ela não te deu coisas que você acha que merecia, ou porque ela não é do jeito que você gostaria que ela fosse, ou ela não é do jeito que você gostaria que fosse para dar match com você, ou criar conexões com você. Então, como ela não cria, eu vou fazer uma caveira, um esqueleto dela. Isso significa muito e exemplifica muito o tamanho do seu ego e do meu ego.
Quer saber o tamanho do seu ego? Calcule a disposição e vontade que você, que eu tenho, que a gente tem de andar com pessoas que têm pouco que você tem de muito. O problema é que você e eu, o problema que a gente tem com as pessoas, quase sempre, é problema nosso. Não é problema do outro. Eu não estou dizendo que o outro não possa estar errado. Ok? O que eu estou dizendo é que por vezes você criou problema com alguém, eu criei problema com você, nós criamos problemas entre nós, porque a gente não foi suprido do jeito e com aquilo que a gente gostaria. Porque o ego é assim. Ele está procurando coisas o tempo inteiro para se preencher. Ele é competitivo, ele é atarefado, ele é dolorido. Como que a gente pode aplicar essa transformação do eu, por exemplo, no trabalho? Então, ao invés de a gente trabalhar para impressionar pessoas, para ganhar reconhecimento, a gente trabalha com excelência, com qualidade, simplesmente porque isso agrada a Deus. Simplesmente porque Deus fica contente com isso e isso é suficiente. Até porque é por meio do seu trabalho que Deus coloca a ordem no caos, organiza as coisas no mundo. Uma coisa que eu aprendi lendo um livro muito bacana, e eu levo isso para a minha vida inteira. A empresa que você trabalha é apenas sua empregadora. O seu patrão é Deus. Seu patrão, o nosso patrão em qualquer trabalho que a gente venha fazer é Deus. A empresa é quem empregou você. Você presta conta para as pessoas da empresa. Claro, faz parte do circuito, do processo. Mas você trabalha para Deus. É isso. Na vida espiritual, essa visão transformada do eu também impacta de maneira significativa. A oração, o estudo da Bíblia, ela deixa de ser tarefa que a gente faz para ganhar ponto com Deus, para brincar de bem me quer ou mal me quer, e se torna uma forma da gente se conectar com Deus, sem interesse, simplesmente porque Ele é Pai e a gente foi criado para adorar a Ele. Então, leva isso também para o seu coração, como eu tenho tentado levar para o meu. Oração não é para mover a mão de Deus a nosso favor. Oração é para que a gente alinhe o nosso coração com o coração de Deus e mova o nosso coração e a nossa mão em favor do outro. É claro que também há um mistério na oração, que Deus determinou que é por meio da oração que muitas coisas vão acontecer. Mas a oração não é para mover a mão de Deus, a oração é para mover a nossa mão em favor do nosso irmão, porque foi assim que Ele fez. Essa visão transformada do que Paulo apresenta para a gente é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Ele tira a gente do tribunal da opinião das pessoas e coloca a gente debaixo do amor de Deus, sem necessidade de aprovação, de aceitação dos outros, e simplesmente apegado àquilo que Deus fala e faz por nós. Então, quando a gente entende que o nosso valor não depende do que a gente faz, mas do que Cristo Jesus já fez, a gente vive com mais liberdade, vive mais em paz. A gente vive mais crente, como crente deve ser. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero te propor uma decisão. A decisão de querer ser alguém transformado, impactado pelo Evangelho. Alguém que busca e se interessa e deseja ter uma visão transformada do eu e superar isso aqui, ó, o ego. Tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas e muitos passos que precisam ser dados. Mas eu queria te desafiar a um compromisso com o Senhor, de se tornar ou de nos tornarmos mais adultos, mais maduros.
Eu queria que, se você deseja isso na sua vida, eu queria que você levantasse as suas mãos ao Senhor. Somente isso. Para que a gente pudesse orar. Para que a gente pudesse interceder ao Senhor pelo nosso coração, pela nossa mente, pelo que a gente tem de convicção. Você pode sair daqui dessa manhã exatamente como você entrou. A decisão é sua. Você ainda pode sair infantil, criança, ou você pode sair um adulto desejoso de ser mais parecido com Jesus. Queria que você levantasse uma das suas mãos, ou as duas, como você achar melhor, para que a gente pudesse orar e pedir ao Senhor para que Ele nos transforme. Pai, aqui a Tua igreja está representada nessa comunhão, nessa comunidade de fé, que chamamos de Ibinai, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor compaixão, pedindo ao Senhor transformação. Nós já ouvimos muitas coisas sobre o Senhor, sabemos falar muitas coisas sobre o Senhor, nós já até mesmo ensinamos coisas sobre o Senhor, mas às vezes a gente não cresceu como o Senhor. A gente não amadureceu como Jesus é maduro. A gente ainda continua criança. A gente ainda continua infantil. A gente ainda continua com aquela mente pequena. Alguém que não está disposto a dar um passo a mais para crescer na fé, em estatura e graça como o Senhor Jesus cresceu. Nós estamos aqui confessando que por vezes temos procurado nas pessoas e em coisas aquilo que só o Senhor pode dar e pode suprir. Mas ao mesmo tempo estamos orando também, pedindo para que o Senhor de fato transforme a gente, para que a gente entenda essa realidade e passe a viver a partir dela. Nós queremos ser pessoas que afirmem umas às outras sem a necessidade de sermos afirmados. Pessoas que simplesmente traduzem, testemunham, revelam aquilo que receberam do Senhor para aqueles que ainda não têm, para aqueles que ainda não te conhecem. Pai, destrói o ego do nosso coração e planta a semente da humildade do Evangelho. Que a gente também seja rápido para se arrepender daquilo que a gente faz de errado, para que a gente não fique alimentando e inflando ainda mais os egos do nosso coração, e pior, usando o seu nome em favor de tudo isso. Tem misericórdia e compaixão de nós. Ajuda, Senhor, a sermos pessoas mais bem resolvidas, a de fato a experimentar e usufruir e desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Queremos que essa realidade seja real, de fato, na nossa vida. Ajude a gente a construir a nossa vida, a nossa identidade, quem de fato nós somos em Jesus. No nome na qual nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.